Olá, boa noite. Nós vamos começar uma live agora bem legal, onde nós vamos falar sobre as metodologias ativas de Jesus, essa série. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga, clínica e escolar, palestrante, Érica Neves, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela vai falar com a gente sobre a pedagogia de Jesus. Jesus foi e sempre será um homem e um Deus muito especial. A Érica já está entrando e nós vamos conversar sobre esse tema legal. Antes de convidá-la para entrar na roda, eu vou fazer como sempre, eu vou contar para nós uma parábola. Ela chama Biscoitos Roubados, viu, Érica? Biscoitos Roubados. Certo dia, né, uma moça estava ali no aeroporto à espera do voo na sala de embarque. Ela ia esperar horas. Então o que aconteceu? Ela resolveu então comprar um livro para matar o tempo e comprou também um pacote de biscoitos. Então ela achou uma poltrona bem reservada, ela se assentou e começou a abrir o seu biscoito e começou a ler o seu livro. Um homem também estava sentado do lado dela e aí ela viu que ele também estava pegando o biscoito. E ela pensou com ela assim, mas que cara de pau, né? Eu compro o biscoito e ele vem aqui e pega o meu biscoito. Que vontade de dar um soco no olho dele. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo deixava indignada aquela moça. Até que restou um biscoito e ela pensou, será que esse abusado vai fazer a mesma coisa? Então o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Ela ficou com muita raiva, ela ficou bufando, gente. Então ela pegou os seus livros e as suas coisas e foi para a sala de embarque. Quando ela sentou no seu assento, ela, para sua surpresa, viu que o pacote dela estava intacto na sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errado era ela. E já não havia mais tempo para pedir desculpa para aquele homem. O homem dividiu o seu biscoito com ela, sem se sentir indignado e na maior tranquilidade. O que a gente pode aprender com uma história assim, para todo mundo que está chegando aí agora? Vou chamar a Érica. A gente não pode ficar pegando o biscoito dos outros, não é mesmo? Conversar sobre a pedagogia de Jesus, um homem que nos deu todos os biscoitos, né? Que deu a sua vida por nós. Olá, Érica, tudo bem? Boa noite, que alegria. Olá, tudo bem? A imagem deve estar quase chegando. O som já chegou? O som já chegou. Então a imagem deve entrar daqui a pouco ou a gente faz nova tentativa de chamada. A imagem para mim tá ótima, Tá? tá? Pessoal, confirma aí se a imagem tá legal. Dá um joinha aí, povo. Meu marido está aí presente. Deison, dá um ok se tem imagem e som. Porque aqui para mim só aparece a sua imagem e não. Tá ótimo? Então podemos prosseguir. Davidson falou que tá ótimo. Davis, um abraço, muito gratidão, viu, Davis, por nessa sexta-feira deixar que a sua esposa possa ficar uma hora aqui, 50 minutos conversando com alguém aqui de Belo Horizonte, viu? Isso é demais. O Willer também aqui de Belo Horizonte falou que já chegou. Você então atua como psicóloga clínica escolar, é especialista em psicopedagogia, análise transacional, que eu amo, e Ah, competência nas relações. O Master Coach é uma coisa que faz as pessoas avançarem muito no seu propósito, no seu projeto sim. de vida, né, Sim. Érica? E é muito legal saber que o seu mestrado na educação está transcorrendo e que você corre pelo Brasil aí para falar sobre isso para todo mundo. Então é uma honra para nós aqui em Belo Horizonte, do Movimento Educação Alvo, te receber. Que Veja, bom. essa live depois fica gravada num canal que chama O que as escolas podem aprender, tá? Tá No bom. YouTube. Quando acabar, eu te mando, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Érica, a palavra é com você. Como é que é essa pedagogia de Jesus, hein? É linda de se ver. Para começar, é isso, é linda de se ver.
O convite é muito honroso, sexta-noite, celebrando aí, falando de um tema tão importante, embora já tenham se passado mais de 2000 anos, é um tema super atual, a pedagogia de Jesus, um líder admirável, para ele que eu miro, assim, o meu modelo maior é ele, depois vem outros tantos, mas o maior é ele. Então é uma honra, um prazer estar aqui com você, professor Paulo, e com todos aí que estão nos assistindo e os que vão assistir depois. A gente estava pensando, né, perguntas para te fazer, e aí surgiu essa. Ontem nós estávamos falando que Jesus, com a doutora Maria Marta Pinto Ramos, aqui de Belo Horizonte, também gestora de RH, ela estava falando que Jesus trabalhava em time, né? A aprendizagem por time. Por time. E a gente pode falar que até por times, porque tinha aqueles mais próximos, né, que era Pedro, Tiago, João, tinha os 12, tinha os 72 e tinha os 5.000, que na verdade eram 12.000 contando mulheres e crianças. Então o time dele era forte, né? Numa época em que o judaísmo daquela época, muito ortodoxo, criticava muito. Como que Jesus conseguiu agregar tantas pessoas diferentes a fim de aprender com ele? Qual é o segredo desse líder, desse influenciador? Então, professor, se a gente pensar nessa vastidão, né, como um líder conseguiu agregar tantas pessoas diferentes, quantidades diferentes, uns seguindo bem próximos, uns medianos e outros seguindo à distância, com objetivos diferentes, propósitos diferentes. Mas o fato é que ele agregou a muitos no pouco tempo de vida que ele teve aqui. Como ele conseguiu isso? Eu penso, né, que Jesus ele não estabelecia uma hierarquia. Ele não era um líder autoritário, ele vinha de baixo ordenando, tiranizando, manipulando pelo medo. Não, primeiro ele falava de olhos nos olhos, na condição humana para humanos, e aceitava as pessoas com zero julgamentos. Então, essa forma respeitosa de tratar o humano, essa forma amorosa de tratar o humano, atrai. Atrai porque quem de nós não quer ser tratado com amorosidade, respeito, olhos nos olhos? Então, eu penso que esse é o aspecto principal, sabe? E duas pessoas experimentaram isso de formas diferentes. O Pedro, ele negou 3 vezes o seu técnico, o seu líder, mas o Pedro voltou, né? Não é, Érica? E o Judas, ele não teve coragem de voltar, de olhar nos olhos. Isso acontece na vida, né? Se a gente não se cuidar, né? De não perdoar, de não pedir perdão. Como é que você percebe essa capacidade do líder de influenciar para perdoar? É importante isso, né? Deixar o caminho aberto. Um líder que salienta no outro o medo e o temor, é possível que esses se afastem. Mas um líder de coração aberto, de franqueza na palavra, o líder está deixando o caminho aberto. Então, cabe ao liderado retornar ou não retornar. No aspecto de Pedro, e Pedro, professor, é muito interessante estudar o temperamento dele, porque o Pedro dos evangelhos é um Pedrão que corta a orelha do soldado no impulso, nega 3 vezes, diz que ama 3 vezes, ele é intenso, né? O Pedro das epístolas, você já percebe a transformação do temperamento pelo Espírito Santo. Então, Pedro, quando ele faz esse caminho de volta, ele vê, eu imagino, né, que ele sabe quem é o líder dele. A gente não pode ser liderado passivo. Ele foi ativo na relação com Jesus. Eu sei quem é meu mestre, eu posso fazer o caminho de volta. Isso é pode muito ser bonito, verdadeiro, né? pode ser sincero. Ele conhecia o coração misericordioso do seu líder, né? A sua capacidade de acolher. Você
como coach. Se você pudesse fazer, não vou falar muitas, não, porque nem dava tempo. Mas se você pudesse fazer 3 sessões de coach com Judas. Nunca Pergunta pensei isso, difícil, mas eu né? gostei. E o Willer está perguntando uma coisa. Olha, será que Jesus cuidava da liderança da qualidade e não da quantidade? Será que isso colabora com a liderança de sucesso? Na qualidade. Na qualidade. 2 perguntas difíceis. É. E qual que eu respondo? A do Judas Coutinho ou essa qualidade na liderança? Cuidava da liderança. Responde primeiro a dele, eu fico por Então, último. a dele, Willer da Silva, eu acredito que na qualidade, e nessa qualidade de liderar, essa liderança reverberava. Porque próximo, ele tinha 12. Cuidando de 12, que existe até um estudo sobre liderança mesmo atual, que 12 é uma condição ideal de liderar. Eu fui professora nas classes de alfabetização por 10 anos. Eu tive classe de 30 alunos, 35 alunos, 15 alunos, 9 alunos, e eu vou dizer, qual o número ideal para uma professora de alfabetização? Ficar bem próximo, 12. Consigo É fazer com verdade, 35? né? Consigo. Mas 12, dá para fazer experiência, dá para fazer culinária, dá para fazer educação financeira de perto. É Então, verdade. acredito na Uma qualidade. sala de 12, até as células, né, de várias igrejas, quando passa de 12, o pessoal já acha que tá muito cheio, né? Hoje em dia, já é aglomeração. Já está na hora de partir e começar outra, né? É verdade. E se você pudesse fazer uma sessão de coach com uma pessoa que traiu assim o seu líder, Uhum. Então, a que sessão, cuidava vamos do supor dinheiro, que cuidava do que o quê? dinheiro, o Judas, né? Tipo um Judas pós-moderno, né? Sim, Vamos fechar a sessão redondinha. Vamos supor que esse Judas procure a sessão de coaching para mudança. Eu quero mudar esse padrão dentro de mim. A primeira coisa é fazer como Jesus, aquelas perguntas que vai salientar no próprio Judas onde está a raiz de tudo isso. Porque quando Judas era um bebezinho, o baby Judas, ele não burlava, ele não tinha um caráter deformado. O baby Judas, ele tinha emoções naturais. O que aconteceu do formato primário, natural, até os 12 anos, para que esse caráter não tivesse se consolidado para o bem? Então, a primeira sessão, perguntas que o levasse a refletir a raiz desse padrão. Identificado a raiz desse padrão, o que eu posso mudar, o que eu quero mudar, como eu quero mudar. Traçar o percurso, que não, eu estou falando assim, pedagogicamente, mas quando essa ficha cai, professor, dói. Dói dói. você descobrir que teu desvio da vida adulta está no alicerce da tua vida. Porque até 8 anos a gente forma caráter e personalidade. Então isso dói. Por isso que o processo de coaching precisa ser associado à psicoterapia. Porque as demandas emocionais, as demandas comportamentais e psiquiátricas precisam ser tratadas. Você acha que se a gente fizesse uma roda da vida, que é uma ferramenta do coach com Judas, aí quando chegasse lá nos recursos financeiros, como é que o Judas ficaria? Porque ele pegou 30 moedas, né? E a criança interior dele parece que estava com fome de ter e não de ser, alguma coisa assim. Porque é fácil julgar o Judas por ter suicidado. Sobretudo no Setembro Amarelo, eu acho que essa pergunta ajuda muito, né? É fácil julgar, mas
se colocar no lugar dele, ele foi tentado numa época em que parece que essas 30 moedas valiam muito. Uhum. A gente não sabe, nesse Judas pós-moderno, naquela esfera das finanças pessoais, se estava misturado com ganância ou dívida pessoal e dívida emocional. Então, nesse processo aí com ele, é preciso verificar como o Judas pós-moderno se relaciona com o dinheiro. Porque pode ser que esse dinheiro nunca abasteça. Se ele burlou, se ele trai a confiança do próprio líder, um líder amoroso, respeitoso, não é qualquer líder. Porque se fosse um líder severo, tirano, debaixo de um assédio moral, ele podia estar se vingando. Mas ele está com um líder amoroso, zeloso, respeitoso. Que desvio foi esse que ele atravessou todas as censuras internalizadas, aquela censura que diz, opa, daqui eu não posso passar. Sim. E chegando a um fim trágico. Agora, professor Paulo, o suicídio acontecer, vamos supor que esse cliente imaginário, o Judas pós-moderno, tenha cometido suicídio agora. O suicídio de 2020 não tem estímulos em 2020 somente. Ele pode ter influência de 2020, mas o suicídio é uma história longa. É um padrão longo. Um evento desencadeia um rolo de uma história inteira e até ancestral, de sistema familiar. Então, isso é um assunto bem delicado. E muitos historiadores, né? Eu sou historiador, mas nunca me aventurei a estudar isso. Mas alguns falam que o Judas ele era zelote, né? Então ele tinha uma ideologia de querer um reino mais agressivo, mais rápido. Você sabe se é isso mesmo? É por aí? Ele parecia ser ansioso, né? Um traço da personalidade. Ele queria que o mestre resolvesse logo as coisas. Qual personagem? O Judas. O Judas? Queria que o mestre resolvesse logo as coisas? Assim, via revolução, parece que ele tinha um traço zelote, né? Um traço revolucionário mais agressivo, assim. Então, a boca fala o que está cheio o coração, né? Sim. Esse aceleramento, pressa, a impulsividade do outro, discípulo, tudo isso pode estar lá na base e precisava de um time. Mas a gente está falando de um personagem que tinha um propósito para cumprir. Era necessário que um traísse, até para a gente ter essa aula que a gente tem hoje. Vira e mexe, quando eu decepciono alguém ou me sinto decepcionada com alguém, eu faço um balanço e penso, olha só, Jesus com 12, um traiu. Então, esse aulão que ele deu da liderança dele com 12 foi necessária na época. Então, a gente está falando de uma pessoa que já estava ali e na ceia Jesus deixa claro os propósitos, né? Na ceia. É mesmo. O que você tem que fazer, faça logo, né? É uma missão dolorosa, né? Dolorosa. Dolorosa. E essas perguntas poderosas, né, que podem ser usadas tanto no coach, que Jesus já usava há 2000 anos para educar, né? Ele usava metáfora, ele, antes de suprir as necessidades, né? Por que ele não partia direto para a ação assim? Primeiro ele fazia essa explicação pedagógica. Eu penso que essa explicação pedagógica tinha o propósito educativo e respeitoso no que o outro também traz. Porque quando ele lança a pergunta, ele não está impondo o conhecimento dele. Dá tempo de uma calibragem. Quando ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama, ele pergunta e ele pergunta pelo amor ágape.
Pedro, você me agapau? E Pedro responde, não, Senhor, eu te filéu. Porque ele fala que ele tem o amor fraterno. E Jesus está dizendo de um amor capaz de dar a vida por ele. E Jesus pergunta novamente, dá tempo do Pedro calibrar e na terceira vez ele responder que o ágape ele não tem, ele tem o filéu, ele tem o fraterno. Mas ao ponto de dar a vida, nesse pequeno diálogo, isso dá um estudo, porque nesse diálogo o Senhor respeitou o tempo do Paulo e o ensinou a ficar consciente de sua própria emoção. Foi uma calibragem. É isso que eu tenho para ofertar. Por mais que ele tivesse, eu imagino no temperamento dele, que ele ficou em ebulição, assim, mas ele não está acreditando em mim, mas o que ele quer mais? Eu só tenho esse aqui para dar. Mas ele diz a verdade. Ele diz, eu tenho um amor filéu por ti. E nessa hora que ele insiste com a verdade dele, é muito lindo. É, porque era o que ele dá conta, né? Por exemplo, se a gente puder dar esse exemplo, olha, nós temos aqui 2 copos, né? A gente dá o que tem. Esse pode transbordar e esse também pode transbordar, né? Porque as pessoas têm personalidades, histórias, jeitos de se comportar diferentes, né? E Jesus, como professor, como educador, né? Essa palavra sempre é o meu propósito de vida, então refleti muito sobre educador. É aquele que ajuda a educar a dor, né? Uhum. E só que a gente, para educar a dor do outro, a nossa dor tem que estar também bem curada. Você disse isso da criança interior. É muito importante, não é? Que a pessoa se cuide. Importante. Quando você atende, quando você atende famílias, crianças, né? Uma vez que é psicóloga clínica, quais são as dores atuais que estão ferindo tanto as pessoas? Se você pudesse enumerar 3. Então, se a gente pegar esse contexto atual, assim, há um campo de tensão com as obrigatoriedades e o que é suportável. As obrigatoriedades têm sido cumprir o calendário, dias letivos, conteúdo. Essas são as obrigações. Porém, nós estamos com uma equipe escolar exausta e com alunos exaustos. Então, esse campo está tenso, está provocando dor, e os órgãos de psicologia e psiquiatria já estão preparando cursos, formações, para que a gente possa atender essa demanda pós-pandemia, porque o que está acontecendo é muito sério e tem consequências. Esse é o ponto. O outro ponto é quando a gente estava na rotina presencial, os relacionamentos, eu fui professora nos anos 90, finalzinho, então eu ainda tive o luxo de ganhar a toalhinha de prato que a vovó bordou, que a vovó pintou, o bolinho que a mamãe fez. Eu vivi o resquício desse tipo de família. Depois veio a família confrontando a escola, porque uma galera que viveu aquele sistema mais tradicional, mais rígido, ressentido com a escola. E aí eu já ouvia falas assim, eu fui professora e psicóloga escolar, né? Não, quando foi comigo, eu já recebi uma advertência injustamente, eu não vou assinar essa advertência do meu filho. Mas era a sua escola, era a sua vida escolar, essa aqui é a história dele. Então, os ressentimentos com a vida escolar, as questões do poder. Professor, lembra do tablado? Quando eu fiz psicologia, na faculdade ainda tinha o tablado. Sim. Na o escola... mestre ficava em cima, né, de maneira magistocêntrica, né? Ele era o centro de tudo. Aquele tablado é tudo. Lá em cima está o detentor do poder. Chegou alguém aí? Meu filho bateu a porta. Mas assim, o mestre ficava no centro, o mestre tinha coordenação de tudo, e Jesus já adotava uma metodologia menos centralizada nele, né? Se a gente pode dizer que a metodologia de Jesus, a pedagogia dele, não era só ele. Ele mandava olhar as flores, mandava olhar os lírios,
observar e contemplar a realidade, o homem caído na beira da estrada. Como é que era essa pedagogia? Muito bom. Eu posso ler um trechinho do seu livro, Metodologias Ativas? Eu amei Sim, esse lógico, muito capítulo e obrigado. eu amei essa parte aqui, olha. Deixa eu botar um tamanho de letra possível de ler. Esse livro que ela está falando, pessoal, ó. Esse aí, excelente livro. Esse livro tem que ganhar asas e o mundo. A Ó, muito tecnologia não obrigado. existia. A Depois tecnologia você não me manda o existia. endereço que ele vai pelo correio, tá? De asas Ah, não que vai, não, mas ele bênção. chega aí. Tá joia. A tecnologia não existia. Mas no projeto chamado de Reino de Deus, os 4 pilares estavam presentes. O mestre adota a arte do aprender a aprender. É divino, porque ele podia impor o conhecimento é isso e vocês decorem isso, mas ele não. Por que, que ele mostra o figo? Por que, que ele pergunta o que queres que eu te faça? Por que, que ele usa as bem-aventuranças para falar de um código de ética e moral? Quando reuniu um grupo de pescadores e homens simples e tornou-os líderes, mentores e oradores de multidões, todos aprenderam a fazer na medida em que ele elevava sua autoestima e seu potencial, tornando-o exponencial e, sem dúvida, provou o aprender a conviver e a ser para quando o mestre não estivesse mais entre eles. Olha, eu me arrepio com um parágrafo desse. Porque a pedagogia do Senhor é completa. Então ele vai, como é? Toma o peixe. Não, aqui a vara. Ali o lago, eu vou com você. Eu seguro na tua mão. E por quê? A gente vai pegar todos os peixes hoje? Não, a gente vai pegar o necessário. É o ciclo da natureza. Essa ilustração não está na Bíblia, mas é só para dizer esse processo de aprendizagem, quando o líder dá a mão e constrói junto. E, professor, alguém pode nos assistir depois e falar assim, não é possível dentro da sala de aula. Eu vi professor de química fazendo experiência junto. Eu vi professores de educação física construindo jogos cooperativos juntos, planejando junto, executando junto. Eu tive as minhas experiências de chão, de sala de aula, que é o lugar que eu amo. É possível. E como aprender a ser quando completa tudo isso? Porque ele sabia que ele ia se ausentar. O seu filho que esteve aí rapidinho na porta, uma hora ele não está sob os teus cuidados, dos teus olhos, mas ele vai saber não ultrapassar no trânsito, porque ele te viu uma vida parar na sinalização e você explicou por que estava parando. Ele viu o teu exemplo e ele vai saber se proteger longe dos teus olhos. Isso é divino. É um amor de pai, né? Érica, eu costumo dizer que no meio da palavra Deus tem duas vogais, né? Cuidar desse eu é fundamental para poder expandir, para poder superar, né? Para fazer tudo. O que nas metodologias de Jesus ficou mais evidente para você? Que a eficácia é caminhar junto. Não, a gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. Ele podia É, só ordenar e falar, deixa comigo, o plano é para mim, o propósito é para mim, eu que vim para cumprir. Então só faz o que eu estou mandando. Mas tudo ele fez junto. E é interessante que as empresas hoje, elas têm três coisas quando a gente chega, né? As empresas bem organizadas, bem alinhadas. Você tem a missão, tem a visão e tem os valores, né? E é interessante que os 12 alunos, eles sabiam a missão, a visão e os valores desse reino, desse projeto político-pedagógico, né? Fala assim na escola, né? Em algumas escolas fala projeto político pastoral pedagógico, é o que eu gosto mais, não é?
Jesus, ele falava do projeto dele fazendo, não é mesmo? É, era o faça como eu faço. Essa é a diferença, né? A questão de construir junto é diferente do eu faz porque eu estou te falando para fazer. Então, nessa que ele construía junto, vivenciava junto, quando ele sai de cena, os discípulos sabem fazer, porque já está incorporado, já está vivenciado, já é memória celular, ninguém tira mais. Depois de uma vivência, aquele conhecimento é seu e vai te seguir por onde você for. E é interessante, porque muita gente também fica querendo ser democrático demais, moderno demais, talvez até liberal demais. E aí fala assim, ele não dava ordens. Na verdade, algumas vezes ele dava ordens. Ele fala, olha, vai lá, vai ter um homem perto com um burrinho, você vai falar com ele, vai preparar a ceia. Então, assim, ele sabia dar as orientações na hora certa, do jeito certo, para prever, ter aquela antevisão, né? Eu sempre ouço a voz dele nessas falas de forma respeitosa, sem Sim, o estabelecimento de hierarquia, sabe? Faz porque eu estou mandando. Faz porque a gente tem um propósito para cumprir com isso. temos uma Páscoa, temos um banquete, tem que preparar tudo, né? Temos um E na milagre hora, para fazer. e na hora do vinho ali, que ele transforma a água em vinho. E sabe quando você está entrando na sala e o aluno te faz uma pergunta e você fala assim: bom, eu vou te responder daqui a pouco, ainda não é hora, né? Parece que ele respondeu dessa forma, mas Uhum, ele acabou fazendo um milagre, né? uhum. Foi o primeiro milagre, não foi? Foi. E o Foi o William está primeiro. falando assim que a chave de leitura da vida de Jesus chama-se acompanhamento. Você pode comentar isso, Érica? William, acompanhamento tem significado para você de comunhão, de estar junto, parceria? Se for isso, eu comungo da mesma ideia com você. Não andar sozinho, não achar que dá para fazer essa jornada sozinho. Buscar seus pares e que esses pares mais multiplicar. Porque nas escolas, às vezes, tem alguns professores que eles querem ser os estrelas, né? Eles querem brilhar sozinhos. Meu projeto, a minha coisa, veja como é que está a minha Viva o sala. ego. E, na verdade, nós precisamos de formar uma constelação. Todo mundo deve brilhar, mas, assim, brilhar em harmonia, brilhar com todos. Jesus propiciava isso na sua metodologia, né? Ele dava vez. Ele dava vez, e quando ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, ele coloca o Pedro num propósito tão honroso, tão bonito, Sim. né? É, O João do lado, João, o apóstolo do amor, cada um ali cumpriu o seu papel, né? Agora, valeria uma live sobre Maria Madalena, sua importância. podemos fazer. Hoje o povo sumiu, não estou entendendo meu povo aqui não. São Tomás de Aqui, Aquino. É feriadão, professor. é por Junto isso, com feriadão. é. Eu ouvi tanta gente dizendo, não vou estar na cidade. Eu falei assim, mas peraí, o Covid, não tem vacina, onde vocês vão? Porque eu sou da Serra, então em feriadão o pessoal vai para a praia, mas não numa pandemia, né? Eu também, aqui, até muita gente viajou, falou, estou viajando. Agora que eu liguei. O William está falando que acompanhar é ser presença. Ao seguir essa metodologia do mestre, né, que é Jesus, o que você leva em consideração? Ao seguir, deu um leve Essa cortada. metodologia aí do mestre Jesus. O que você leva em consideração? Então, eu falei muito do respeito, né? Eu levo em consideração esse cuidado, esse respeito com o humano. Porque, professor, tem uma coisa na psicologia que é lindíssima. A ciência a psicologia é uma ciência, ela tem os seus limites.
a fé transcende, a espiritualidade transcende. Quero pegar um tópico lindíssimo da psicologia que eu aprendi com os professores da universidade. Se alguém bate na minha porta falando que o dedão do pé dói, ou alguém fala que não está sabendo lidar com o diagnóstico de câncer, eu preciso tratá-los com o mesmo respeito, com o mesmo grau de importância, com a mesma dedicação. Então, o respeito, em toda a metodologia de Jesus, me chama muito a atenção. Porque ele não classificou, não categorizou, ele chamou pessoas simples, ele falou, ele não perguntou por que isso te preocupa, ou isso não é importante. Ele qualificou cada dor na sua medida. Então, isso me marca muito, isso me ensina muito. Aí no Rio tem um grupo musical, né, um ministério de música que fala que conta a história daquela mulher que tocou nas vestes, né? Saiu virtude de mim. Essa cena é Isso, linda. isso. E o mestre, ele podia fazer assim como acontece hoje em algumas escolas, né? Deixar passar. Ele não, ele parou e disse: alguém aqui me tocou. Quer dizer, aí novamente aparece o aluno Pedro e todos os outros falando, mas assim, tem muita gente aqui, né? Como assim alguém te tocou? E ele parou para dar uma lição, talvez, de validação do comportamento dela, né? De dizer para ela que ele estava se importando com ela. Educação é dar importância, não é, Érica? É dar importância, é olhar nos olhos. Eu tenho excelentes colegas de profissão, alguns amigos, e o que eles têm mais me falado, que é muito difícil dar aula online para aquelas bolinhas, que eles sentem falta de olhar nos olhos. E eu não estou falando de professores da educação infantil só, não. Eu estou falando de professores de Fundamental 2 e ensino médio. Porque o ensino é realmente. Ontem, E a galera mais jovial, eles desligam a câmera, estão ouvindo, a gente acredita assim, né, professor? Mas eles não querem a imagem. ontem eu fui fazer uma live para uma empresa, sabe? A metodologia. Parece que a Érica caiu. Nós estávamos falando, né, do primeiro capítulo desse livro, o capítulo 1, que é metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. De maneira surpreendente, o primeiro capítulo, em que eu trato da metodologia ativa do personagem histórico Jesus de Nazaré, como mestre e professor, as pessoas têm gostado muito. E aí eu a convidei, e convidei uma série de pessoas, neurocientistas, psicólogos, para discutirmos esse capítulo. Né? Então, sobre esse capítulo que a gente está conversando agora, ela está entrando novamente, parece que tivemos um problema de conexão. É muito importante que a história não seja esquecida, né? E, sobretudo, essa história de um homem
que historicamente dividiu a história ao meio, mesmo que você não creia em Jesus, quando você assina um cheque ou um contrato, está lá 2020. Esse homem dividiu a história. Né? Um mestre significativo divide a história da pessoa, né? Antes de encontrá-lo e depois de encontrá-lo, não é mesmo, Érica? Uhum, é verdade. Paulo, eu caí para mostrar que eu sei levantar. Uau, que bacana! Thalita Kuma. Não ficou bom? Ficou ótimo. Então, e no outro finalzinho, você estava falando assim, quando caiu. Eu fui a uma empresa falar das metodologias ativas, aí eu não ouvi mais. Eu estava Quem fazendo uma desenvolveu. live, né? É horrível ver só o J, o M, o P e não ver o rosto das pessoas, né? Os funcionários, a gente estava Uhum. fazendo uma dinâmica, podia usar o chat, podia fazer o que quisesse, mas ficava só a letrinha. Talvez seja porque a conexão fica fraca, sem querer julgar Uhum. ninguém. Mas é muito ruim mesmo não ver o rosto, né? E quando as pessoas não acreditam nesse personagem Jesus, mas assinam um cheque 2020, passa o cartão ou o contrato tá lá 2020, é um mestre que deixou o seu legado, né? Dividiu a história ao É meio. verdade. Como é ter um professor assim significativo? Você lembra de um que foi bacana assim? Professores? Isso. E professoras? Sim, a professora que me alfabetizou mora a 5 minutos de mim. É uma Uau! linda, tia Mônica. A gente já conseguiu tirar foto assim. Tia Mônica me alfabetizou, estávamos eu, ela na foto, e uma jovem que eu alfabetizei. Três 3 gerações de gerações. alfabetizadoras numa foto. Lindo! Tive aqui o professor Péricles, era o professor do Senac. Olha, o mestre, aquele que bate o olho assim, ele vê o que você não tem noção que você tem, ele vê o que você, a autoestima faz a névoa, você não percebe, mas ele não vem assim rápido. Você tem isso, você tem que desenvolver isso. Não. No curso, nas aulas, ele vai trabalhando o seu potencial, daqui a pouco ele te mostra assim, olha como você evoluiu esse bimestre. É fantástico o método dele. Então, tive professores. Ana Maria, atualmente ela é reitora na faculdade aqui. Ela me deu aula de literatura infantil na formação de professores. As aulas dela são inesquecíveis, porque ela ensinava no método Faça Como Eu Faço. Primeiro ela fazia, construía junto. Depois ela oportunizava que a gente construísse, que a gente criasse. Inesquecível. Esse educador significativo foi Jesus. Se você tivesse de dizer um impacto, no livro eu falo do impacto, né? O mestre não pode ser só aquele que fala de dados, só fala de informações, ou que só quer que vocês conheçam muito. As pessoas que eram das sinagogas no tempo de Jesus conheciam muito. Mas entre conhecer e ter sabedoria e impacto tem uma diferença. Como é que é o impacto, assim, um impacto de Jesus como mestre? Como mestre, eu estou com 43 anos, né? Nas dores mais viscerais, aquelas dores que torcem a gente assim com pano, eu senti a presença dele de uma forma que eu não consigo colocar em palavra. Não, eu já tentei em palestra, em aula, eu escrevendo mesmo. Aqui, ó, eu estou emocionada, mas eu não consigo colocar em palavra nas noites mais escuras, nos prantos mais dolorosos. Sentir aquele abraço assim, você não está sozinho. Por isso que quando o filme A Cabana, professor, o senhor já assistiu? Sim, vou para a O segunda filme vez. A Cabana, foi? Vou tentar, vou ver de novo. Vê de novo, é um bom momento, é um bom ano para ver de novo. O filme A Cabana, eu acompanho histórias de vidas há 15 anos. Eu, às vezes,
E eu atendo muitas pessoas com fé muito fervorosa, pessoas muito dispostas. E às vezes eu não entendo o trauma, a dor, aquela dor assim, eu fico. O filme A Cabana me fez entender, e as minhas próprias dores me fizeram entender. Essa passagem aqui, eu me entendo como aprendiz. Peregrino, eu estou de passagem, e aprendiz. A identidade do livro sagrado, para mim, eu assumo. Então, o filme A Cabana, a presença de Jesus Cristo, o ensinamento, o impacto dele de relacionamento na vida, me faz entender que a fé é o que dá sentido à minha existência e, através dela, qualquer dor se torna suportável. As piores dores, elas se tornam suportáveis. Não quer que a gente vire assim, algo mágico e ileso. A gente não está ileso. Mas aí eu concordo com o colega que escreveu aqui. Existe uma presença impactante que nos fortalece na noite mais escura. E ele escreveu que Jesus recebeu uma formação familiar impressionante, porque ele conhecia a lei e a vida das pessoas, né? Nesse momento em que as famílias mudaram tanto o formato, né? Nós temos mães solteiras, pais solteiros, casais homoafetivos. Jesus, no lugar de alguém que ia atender e entender essas pessoas, né? Entender significa entrar na tenda, né? Se colocar no lugar do outro, né? Como ele agia? Porque você tem um projeto café terapêutico. Como é esse café terapêutico que eu quero convidar todo mundo que vai ver o vídeo agora, para todo mundo que eu vou mandar depois no YouTube, que são muitas pessoas. Explica o café terapêutico porque eu quero que as pessoas conheçam mais o seu trabalho, viu? Porque eu acho magnífico. Mas Então, assim, o a café pergunta terapêutico, é como que ele cuidava dessas dores, como que ele entendia. como ele entendia, né? Com a empatia, se colocando no lugar do outro, zero julgamento, sem julgamento sobre quem é as pessoas. Essa coisa do julgamento, da exclusão, é muito humana. Não é, não é o propósito de Cristo para a gente. O julgamento é sobre-humano, faz mal à mente alimentar julgamento. E ele acolhia. Então, Jesus ele tinha um combo fantástico. Um olhar sem julgamento, uma escuta atenta e uma boquinha sábia e um ombro amigo. Uau! É pacote Mas é com completo. ele que eu quero andar. Não é Nossa. um combo fantástico. No Bom Samaritano, o comportamento dele segue 4 passos que eu sempre falo. Escrevi isso num outro livro, que Jesus tem aquela coisa de ver a pessoa. O homem estava caído na beira da estrada, ele viu. Então esse professor significativo que você falou o nome dele, né, que via, como é que era o nome dele mesmo? Vamos homenageá-lo de novo. Péricles e Tamar. Péricles. O Péricles tinha o dom de ver. Tem professor que tem o dom de comover. Ele vê com o coração. Tem outro que já quer mover. Olha, essa menina não tá boa, deixa eu ir lá perguntar. Esse rapaz não tá legal, deixa eu perguntar o que está acontecendo. E tem o último verbo que é promover. Ele paga a hospedaria, se gastar mais na volta, ele assume, porque ele quer ver aquela pessoa que estava caída de pé. No café terapêutico, nas sessões que você realiza, você tem alguma história, lógico, sem o nome da pessoa, que você viu isso acontecer, estava caído, aí você se comoveu, moveu e a pessoa se promoveu novamente? Olha, professor, eu posso falar lá de trás do impacto da baleia azul e da boneca Momo? Chegou aí Sim. esse desastre para vocês, esse desserviço? Aquele ano eu recebi uma demanda de adolescentes
querendo se matar, acabar com a vida, por conta da influência desses aplicativos, games, seja lá o que for isso. Então, naquele momento, eu tenho demandas específicas, mas naquele momento eu fui impelida a lutar pela vida daqueles jovens. Então eu fui estudar mais, eu fui aprimorar mais e eu comprei com a família aquele projeto de manter aqueles adolescentes com vida e em vida. Não é só com vida, precisa ter sentido de vida. Não é uma mera existência, se encher de sentido. Então, mês passado, no dia do psicólogo, eu fiquei refletindo sobre esses anos e eu fui no Facebook deles, dos lá de 2016, ver como tá. Eu falei assim, como é que tá essa galera que recebeu alta lá atrás? Olha, eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada. Pensa assim num tubo PVC ou numa caneta, porque eu só sinto assim, esse tubo e Deus age através desse tubo, e esse tubo sou eu, é você, é a Eveline que está aqui, que é uma professora lindíssima aqui, super competente, mãe de 4 filhos, uma graça ela. Então, esse agir, esse mover a nossa inteligência dando a mão ao nosso coração, a nossa habilidade, nossa competência se cruzando com uma necessidade do mundo, e aí a gente encontrando o nosso propósito, é uma fluidez de vida fantástica. Foi bom eu ver o teto é distante, é alto, bom. Aqueles tetos de palácio. Ali em Petrópolis tem um palácio com teto alto, assim, professor, igual o seu. Sim. Bom, Érico, eu quero te agradecer muito, dizer que, da minha parte, é a primeira conversa. Se você desejar, nós podemos conversar de novo. Eu quero que você coloque seus contatos para quem vai ver esse vídeo depois, se alguém quiser bater papo, conversar, te chamar para alguma abordagem também, porque eu acho isso importante. Isso é interestadual e é global agora. É verdade. E olha, professor, o meu temperamento é o do Moisés, é o melancólico. Na adolescência, o senhor jamais diria que eu seria capaz de fazer o que eu estou fazendo agora. Porque eu diria, Senhor, manda outro, minha língua é presa, igual Moisés. Manda Sim. outro, Senhor. Então, a razão de eu ter despertado é porque eu sei que é eficaz na vida dos meus irmãos, que eu entendo que todos nós somos irmãos. Filhos Sim. do mesmo autor da vida, do mesmo Criador. E é nesse propósito. Também percebo que o mal, ele faz um barulho. Ele faz um estardalhaço e logo se dissipa. Mas o bem não. Nós do bem, nós somos brandos, mas somos constantes. Então, nessa constância, eu estou lá no Café Terapêutico, às sextas-feiras, às 18h30, falando da síndrome de Peter Pan, do complexo da Wendy, falando de ansiedade. Semana passada foi a caixinha de primeiros socorros emocional. Daqui a pouco vai sair um e-book aí sobre isso, para auxiliar pessoas a sair desse mal-estar que diminui a consciência. Tem saída, foco na solução. E o Instagram, que é esse que nós estamos aqui dialogando, é um dos canais também. Aí a gente pode se encontrar. E foi um prazer muito grande estar em comunhão nesses minutos de sexta-noite. Falaria uma vigília sobre Jesus sem esgotar. Bem-aventuranças é um tema fantástico, porque é um código de ética e moral. Vamos voltar. Lindíssimo. Vamos, daqui a pouco a gente volta. Maria Madalena foi considerada por São Tomás de Aquino a 13ª discípula, então tem assunto aí. Avante, vamos marcar. Avante. Eu quero te agradecer por ter lido o primeiro capítulo. Quero te dizer que depois, nos bastidores, manda o endereço que vão chegar. Eu estou lançando 3. Esse, Metodologias Ativas. O outro que é BNCC no chão da sala de aula. E esse outro livro que chama O que as escolas podem aprender. As pessoas estão comprando isso por R$ 120 e é só me dar o recado.
Mas não é isso que é importante. O legal é saber que o primeiro capítulo está fazendo uma diferença na vida das pessoas e que, pobremente, a gente teve essa inspiração e Deus nos suportou, nos deu suporte para chegar lá. Muito É obrigado isso. pela sua Eu te agradeço disponibilidade. também. Muito obrigado. Te agradeço. Está aqui com a gente a Eveline, professora, e a Crislane, orientadora pedagógica também. As duas. São um luxo aqui em Teresópolis, mestre. Pois é, eu visitei a sua cidade para dar palestra umas 4 vezes num colégio, São Paulo? num colégio que fica feito de madeira, é um colégio católico. Nossa Hum, Senhora do Carmo ou Colégio São Paulo? Nossa Senhora do Carmo. Sim, Já estive, lindinho. já estive 4 vezes aí. Lá tem E uma proposta pedagógica muito boa. eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer o marido aí que A no- filha? nos deixou conversar durante 1 hora na sexta-feira, né, de ficar quietinho. E dizer que a porta está aberta e que esse movimento nasceu com o princípio, o propósito de Paulo mesmo, que é o meu nome. Esquecendo tudo que fica para trás, a gente vai em direção ao alvo. E eu, como educador, o meu alvo é a educação. Amém. Amém. Tudo de Amém. bom, então. Segunda-feira eu tô com o maridão no Falando de Filhos, mestre. Eu vi. Vou Lá com o divulgar aqui Vicente também. Falcão. Vou Qual é o divulgar seu aqui. time, professor? Oi? Eu sou Qual é o seu Cruzeiro. time? Eu sou Cruzeiro. Cruzeiro? Tá É, ótimo. é o Tá melhor do ótimo. mundo. E o seu? Tá jóia. Mas Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o Fala, Cruzeiro, o Cruzeiro é o tu não, símbolo do sacrifício dele, até para nós torcedores. não precisava de uma heresia no final, mas é só um pouco de humor. Gratidão e alegria. Beijo grande. Tchau, tudo de Fica com bom. Deus, mestre. Tchau, com Deus Deus. abençoe. Tchau, Amém. tchau. Você também.